Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Dileto e amado ouvinte, nós estamos juntos nesta manhã de sábado, aqui na nossa Diocese de Formosa, mas também com vocês de outras localidades, para voltar o nosso coração a Deus, sob o olhar da Imaculada que nunca falha. Desejo para você um sábado de paz e um final de semana de ricas bênçãos de Deus para o seu lar, para a sua vida. A nossa existência na fé é isso, é indo, buscando, orando, confiando sempre no Senhor para que a gente possa sair do outro lado ileso. Eu quero trazer para você um tema hoje interessante. Peregrinos de esperança em tempos difíceis. Esse é o tema do Ano Santo, proclamado pelo Santo Padre, o Papa Francisco, e quero que nós possamos olhar para esta realidade. Nós vivemos tempos dificílimos. Nossa sociedade enfrenta uma profunda crise econômica, social e política. Nós estamos vivendo sob a égide de um desgoverno. As instituições nossas estão em crise e a sociedade vai perdendo a sua segurança e a gente está vendo a economia do país ser pulverizada, além de tantas notícias de corrupção, de mentira e de fantasias que as pessoas desonestas no poder vão criando para ludibriar o povo. O desemprego, a fome, a insegurança geram medo e incerteza. Muitas famílias se perguntam como irão sustentar seus filhos, como enfrentar a instabilidade que assola o país. Mas em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, empresas fechando, a gente começa a ver nas cidades, inclusive em Goiânia, muitos pontos de comércio fechado, aluga, vende, é sinal da crise. Há poucos anos atrás a gente viu essa crise. Mas diante de tudo isso, das instabilidades que nós estamos vivendo no nosso país, nós precisamos ser sustentados como cristãos na esperança, pois nós somos chamados a ser peregrinos de confiança, de esperança, pois nossa confiança não está nos governos, nem nas estruturas humanas, mas no Senhor que é fiel e cuida de nós. Neste programa, diante da unção que Deus nos dá, a gente vai pontuar isso, abrindo algumas sugestões que nos ajudam a manter de fé, manter de pé na nossa fé, sem perder a esperança. O Ano Santo que vivemos traz esse grande tema para nós que já falamos, peregrinos de esperança. E é exatamente essa virtude que precisamos renovar hoje em nosso coração, sob o olhar de Nossa Senhora. A esperança cristã não é uma ilusão, nem um simples otimismo, mas uma certeza firme, baseada na palavra de Deus e na fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. A Sagrada Escritura, nossa fonte de alimento, de alento, de incentivo, de espiritualidade, nos ensina que, por pior que sejam as circunstâncias, Deus não nos abandona. O Salmo 33, no versículo 7, nos assegura o seguinte: o pobre clama e o Senhor o escuta, e de todas as suas angústias o livra. E é verdade. Quantos exemplos lindos eu tenho de pessoas que passaram por grande sofrimento de pobreza e que tiveram visível e palpavelmente em suas vidas a ação de Cristo, a ação de Deus. Deus vê o sofrimento do seu povo, Ele escuta o clamor dos necessitados e age com misericórdia. Nossa esperança não pode estar em líderes humanos,
Como confiar nessas lideranças políticas nossas? Como confiar naqueles que nos governam? Se eles são ímpios, não tem como confiar. Porque são pessoas humanas, e nelas, e apesar de humanas carregadas de defeitos, de misérias, de falta de testemunho, de irresponsabilidade, de mentira e tudo mais, então resta-nos confiar na providência divina que nunca falha. Não tenha medo. Na sua casa vocês vão superar tudo. Vocês não morrerão de fome. Você que me ouve, que está com tantas dificuldades, não dê lugar a pensamento de suicídio, de angústia, de desespero. Confia, as portas se abrem. Peça a intercessão de São José. Não desanime, porque Deus está conosco. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes nas tribulações, perseverantes na oração. Romanos 12:12. Vocês que nos acompanharam no tempo da peste chinesa, chamada de Covid, nós usamos este versículo 12:12 como plataforma para atravessarmos aquele tempo sombrio de escravidão que nós vivemos, de lockdown e de tantas medidas que hoje já sabemos que foram inadequadas e serviram somente para causar pânico, medo e sofrimento nas pessoas. A paciência e a perseverança na oração são os caminhos para mantermos a esperança viva. Quando olharmos para a cruz de Cristo, vemos que o sofrimento não é o fim, mas o começo da ressurreição. Da mesma forma, as crises que vivemos hoje são passageiras, mas Deus permanece firme ao nosso lado. Não desanime, não desespere. Os santos da Igreja viveram tempos muito difíceis, mas nunca perderam a esperança. São João Paulo II, que enfrentou o comunismo e regimes totalitários, sempre repetia: não tenhais medo, abri as portas a Cristo. Essas palavras nos lembram que não podemos nos paralisar pelo medo. O medo é uma arma do inimigo para nos enfraquecer. Só para isso. Mas a esperança é a luz que nos guia. É como o sol, como a lua que ilumina o nosso caminho. Santa Teresa de Jesus, que viveu perseguições difíceis em sua época, dizia: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Olha que beleza, que extraordinária essa passagem. Que palavras sábias. Tudo passa. Os governos passam, as misérias deste mundo passam, o totalitarismo passa, a censura passa, os que estão presos com processos indevidos. Calma, tudo vai passar. A anistia um dia chegará para esses que sofrem, que nós rezamos por eles todos os dias. As crises passam, mas Deus permanece. Como viver a esperança no dia a dia? Primeiro, são 4 pontos que eu vou enumerar aqui para você. Rezar e confiar. Padre Pio dizia: reze e espere. A oração nos fortalece e nos mantém firmes na fé. Apegue-se à oração diária e entregue sua vida nas mãos de Deus. Famílias que estão sofrendo, unam, rezem juntas o terço. 2. Ser prudente, mas não viver com medo. Devemos estar atentos aos problemas, mas sem nos desesperar. A prudência nos ajuda a tomar decisões corretas. 3. Ajudar uns aos outros. A esperança cresce quando praticamos a caridade. Ajudar quem passa necessidade é uma forma concreta de ser luz no meio da escuridão. Se você tem como repartir com aquele que nada tem, reparta. Porque Deus multiplica em fartura o bem-querer, o bem-agir de todos nós. E por último,
focar no que é eterno. Tudo aqui na terra é passageiro, não apegar-se a nada deste mundo. Se colocamos nossa esperança apenas no que é material, nos frustramos. Mas se olhamos para o céu, temos força para seguir em frente. Meus amados irmãos, sob o olhar da Imaculada que nunca falha, não importa quão difícil seja a situação que enfrentamos hoje, no aqui e agora, Deus está conosco. Nossa esperança não está nos governos, sobretudo nesse que nos governa, ou que nos desgoverna, mas no Senhor que reina sobre todas as coisas. Se confiamos em Deus, não seremos decepcionados, assim seja. Amém. Vamos à palavra de Deus. A aclamação ao Evangelho de hoje é um versículo de Mateus 4:4. Jesus diz: o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Isso aqui é uma palavra que Jesus disse ao diabo, que o tentava: faça essas pedras transformarem-se em pão. Jesus estava completando 40 dias de jejum e o diabo tentava de forma materialista. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se Deus nos promete que o justo vive pela fé, nós vamos crer nisso e vamos levar adiante esta nossa coragem. O justo vive pela fé. Nós confiamos nisso. E nisso nós vamos trilhar o nosso caminho. A nossa alegria está em servir a Deus. Ir à igreja, rezar o terço, visitar os doentes, praticar o bem, rezar em família. Essa é a nossa toada no dia a dia da nossa vida como católicos. Então, a nossa confiança na força que vem do alto é muito maior do que o desespero, o medo, a angústia que não pode varrer o nosso coração no caminho da esperança. Este ano santo que nós estamos vivendo, quis o Santo Padre, o Papa Francisco, que nós o vivêssemos também na misericórdia, buscando a compreensão de que a misericórdia de Deus é muito maior do que todos os males deste mundo. Nós somos católicos, nós somos fiéis a Deus e juntos nós queremos sair do outro lado do pântano com as nossas mãos limpas e os nossos corações puros e a nossa mente confiante. Vamos à nossa oração. Senhor Jesus, Filho eterno do Pai, diante das dificuldades e incertezas, confiamos em Ti. Tu és nosso refúgio e nossa esperança. Dai-nos força para perseverar, coragem para enfrentar os desafios e um coração cheio de fé. Que possamos ser peregrinos de esperança, Senhor, levando contigo a Tua luz ao mundo tão necessitado. Toca o coração dos que estão endividados, dos que estão sendo provados na administração dos seus bens, que estão sendo quebrados economicamente. Dai alento aos que perderam tudo nas enchentes do sul, nos desastres da natureza. Dai, Senhor, força e coragem a cada irmão, a cada irmã ouvinte que passa por tribulação, desespero, dor neste momento. Que o medo saia do nosso coração, do coração dos que sofrem, e que o Espírito da coragem divina nos fortalece a caminharmos ladeira acima, em busca da luz, carregando nossa cruz com Jesus na paciência e no amor. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, a Virgem do Silêncio, sofredora aos pés da cruz,
seja abençoada a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, bom sábado para você e os seus.